Vamos continuando, então, com o nosso 15º Fórum Estadual. E no ciclo de palestra, nós teremos agora a palestra Aprendizagem Ativa, Leituras de um Mundo Crítico e Digital. E eu gostaria de convidar o palestrante Sidney Pires Martins, que é da Ferraz Eventos e Treinamentos, e também gostaria de convidar para coordenar essa mesa Paulo Madison Vieira da Silva, dirigente do município de Santa Rita do Trivelato. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E eu gostaria, nesse momento, de ler o currículo do nosso palestrante. Sidney Pires Martins é mestre em administração, especialista em administração e marketing estratégico, em gestão de pessoas e em docência no ensino superior. É graduado em comunicação social, publicidade e propaganda em administração. Professor para as disciplinas de empreendedorismo, inovação e competitividade, gestão de vendas e comportamento consumidor, bem como planejamento estratégico e gestão sobre conflitos e negociação. Diretor da Saber e Saber, Arte de Educar, na qual atua como consultor na área de marketing estratégico e inteligência competitiva, conselheiro regional de contabilidade de Minas Gerais e vice-coordenador da atual Comissão de Jovens Lideranças Contábeis, membro de Relações Públicas da Associação Brasil Soca Gaggai Internacional, uma ONG filiada à ONU e já presente em 192 países, que luta pela paz, cultura e educação dos povos. Profissional carismático, comunicativo e empreendedor, sempre obstinado a concretizar os seus objetivos e focados em processos de melhoria na área educacional, tanto para docentes, bem como para gestores da área. Pesquisador integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Formações de Profissionais da Educação da Universidade Federal de Viçosa. Desenvolve pesquisas na área de metodologias ativas na educação do ensino híbrido, formação inicial e continuada, alfabetização tecnológica de profissionais da educação. Seja muito bem-vindo, Sidney, ao 15º Fórum Estadual. A palavra está com você. Muito obrigado, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, a gente trocar experiências aí durante esse tempinho, né, que eu tenho com vocês, e é um prazer estar conversando com o pessoal do Mato Grosso. Espero contribuir de alguma forma bem assim, legal e robusta para fomentar a transformação do pensamento crítico desse docente, né, desse professor. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever no chat, a gente vai respondendo durante todo o tempo, tá bom? E aí eu falo para vocês o seguinte, quando a gente começa a falar sobre essa situação de aprendizagem ativa, né, como que foi pedido aqui, a gente começa a entender uma situação bem interessante. O que é o meu pensar sobre essa educação? Né, dentro do processo lá da Federal de Viçosa, a gente está vindo fazendo uma pesquisa bem robusta sobre essa situação. Né? Então, a gente quer entender o que está acontecendo com esses professores diante dessa situação de pandemia e tudo mais. E aí veio uma situação bem interessante, né? Quando a gente fala dessa cena, né? Então eu falo assim para vocês, o que está acontecendo? Aflorou todos assim, aquelas ideias que o pessoal tinha, que os professores sofriam, veio tudo de uma vez, né? Então aí eu falo assim, pô, não tem problema, gente, estamos junto aqui, a gente vai mudar nosso pensar, a gente vai mudar, formatar a partir do momento que eu permitir para isso. Então, deixa eu só pôr minha tela aqui.
Então, quando eu falo assim, quando a gente está falando de aprendizagem ativa, a gente tem que ter noção de uma coisa, do que é essa informativa, né? Todo mundo fala assim, mas peraí, aquele modelo de aprendizagem que eu pratico em sala de aula, ele está obsoleto? Não, não está obsoleto. O que a gente tem que entender, né, é que a gente precisa, na verdade, modificar a nossa forma de pensar e adaptar essa situação nova, né? Então, o pessoal fala assim, mas peraí, o que é isso? Essa geração nova, essa geração que alguns falam que é geração mimimi, eles estão exigindo isso de nós? Não, gente, calma. Tudo tem um porquê. E agora eu quero levar vocês a pensar nessa situação, tá? Só um minuto que eu preciso abrir um arquivo aqui, já deixar pronto, porque aí eu vou ter acesso direto ao YouTube de vocês, ao que vocês estão falando no YouTube comigo. Agora sim. Então, agora se eu chegar para cá, porque eu estou vendo vocês conversando comigo, tá? E a gente, como é um chat, o chat não, é um diálogo, vocês vão ver que a gente vai conversar muito a partir de agora. Então, vamos lá. Então, quando eu falo essa situação, a gente precisa entender que todo mundo fala assim, pôr o aluno, né, no centro do aprendizado, pôr o aluno no centro da situação, o aluno protagonista, isso é o correto, mas como que a gente faz isso? Então vamos lá entender um pouquinho. Primeiro, quando eu falo aprendizagem ativa, realmente eu estou colocando o aluno no centro da situação. Então, em torno do tema aprendizagem ativa, nós temos 5 pontos de atenção, que é o aluno está no centro, e com isso a gente trabalha a autonomia desse aluno, né? E aí a gente vê que para trabalhar a autonomia do aluno, eu preciso mudar o meu comportamento como professor, então eu passo a ser um mediador, um ativador, um instigador, um fomentador, e deixo de lado ser transmissor. O transmissor, gente, é aquele professor Guspigis, né? Que faz lá no quadro e o aluno escreve, ou copia. E aí, tem escola que eu acompanho que eu achei o máximo. O professor fala assim para mim, eu sou tecnológico, professor. Eu falei, que legal. E aí o professor falou assim, pode assistir minha aula? Eu falei, tá, obrigado, vou assistir a aula. E aí ele pediu meu feedback, né? Essa professora pediu feedback, ela falou assim, então, o que a senhora achou? Eu falei assim, eu não gostei. Na verdade, a senhora fez um slide, né? E fez os alunos copiarem. Isso não é de ser digital, isso não é pôr o aluno no centro do aprendizado. Então, por quê? Porque a partir do momento que eu mudo o meu comportamento diante desses alunos, né, eu faço eles pensarem, eles refletirem, eu estou motivando tudo isso, eu começo a colocar ele no centro, e aí ele começa a ter essa autonomia. E essa autonomia, né, então, faz com que ele se questione. Quanto mais eu relacionar com a realidade da comunidade escolar, mais próximo esse aluno vai estar de mim, mais esse aluno estará engajado comigo. Então, a gente fala assim, a aprendizagem ativa, tá? Ele é um termo técnico. Por quê? Por causa de um conjunto, né, de práticas pedagógicas que aborda esse questionamento da aprendizagem. Então, quando a gente fala essa situação, é lógico que a gente tem na cabeça, por exemplo, aulas discursivas, né? Na aula discursiva, eu espero o que tem lá quando eu vejo aula discursiva no plano de aula? O professor fala e o aluno aprende. Aí, a aprendizagem ativa o aluno não é mais um recebedor, né? Então ele não só está ali captando, ele transforma aquilo que ele está ouvindo em questionamento, tem trocas e com isso ele começa a enxergar aquilo de outra forma. Então, esse professor começa a provocar esse conhecimento de todos os lados. Então, a gente vê uma coisa que acontece. Então, a aprendizagem ativa, né, que a gente está falando, ela é diferente de aprendizagem colaborativa, né? E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, na colaborativa, a gente refere ao método que a gente está falando de instrução, onde os alunos, sim, eles têm vários níveis de desempenho, trabalham em conjunto, ou seja, formam equipes, né, trabalham em grupo, e aí eles começam a trocar informações entre si.
Isso é muito interessante porque, independente da idade, se eu coloco eles em pares, eles comunicam de uma forma que nós, professores, não somos naturais dessa linguagem. Então, aquela defasagem que eu tenho entre eu, 44 anos de idade, eu, Sidney, e meu aluno de 10, 12, 8 anos, é muito grande. Eu não falo a linguagem deles, não adianta. E a gente, como a gente está vivendo a pandemia, a gente acredita de que esse vínculo que eu tinha com o aluno, né, por causa daquele espaço físico, que hoje o nosso espaço é muito maior, nossas salas aumentaram de tamanho, né? Então eu falo assim, a gente olhava nos olhos, e agora eu não olho, e agora como que eu vou entender tudo isso? Então o professor começa a entrar em questionamentos. A aprendizagem ativa vem para ajudar a gente entender que essa nova geração, que é a geração alfa, né, que estamos em sala de aula, e uma coisa que é interessante a gente falar, que essa geração alfa, elas são muito mais exibicionistas, elas procuram novos modelos de educação, elas são mais imersivas, elas querem interatividade. E aí eu falo para você, quanto que você está promovendo isso numa sala de aula? O que acontece, eu sou da geração X, a minha geração adora papel, adora livro. A geração Y começou a digitalizar. A geração Z começou a entender o que é ser autodidata online. A geração alfa já nasceu sabendo tudo isso. Nato para eles. Desde a Z, nato digital. A alfa, então, imagina. Por isso que a alfa tem uma tendência muito mais fácil a mexer com coisas até dispositivo tecnológico, mas raciocínios diferenciados. Nós não podemos, por exemplo, bloquear essa visão que eles têm do mundo, né? A gente tem que ampliar tudo isso. Então, quando a gente entende, quando eu falo assim, que o aluno ele tem que estar como protagonista do seu conhecimento, o professor é instigador. Então, isso também é colaborativo, né? Então, a gente sempre, nós professores, sempre estamos orientando o aluno, né? Então, a gente orienta e ele vai lá, pesquisa mais isso. Isso tem muito a ver com o ensino híbrido, né? O termo híbrido, a gente tem que tomar um cuidado aí com o uso do termo híbrido, né? Porque o pessoal está usando de forma meio que errada esse termo híbrido. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso daí. Mas, só adiantando um pouco, por exemplo, o termo híbrido, o ensino híbrido, na verdade, eu começo uma discussão, seja síncrona seja presencial ou remoto, uma discussão. Essa discussão continua de uma forma assíncrona, pesquisas de campo, pesquisa, não sei o quê, aí eles conversam entre si, voltam para a aula para chegar a apresentar o máximo ou desdobrar mais ainda. Isso é ensino híbrido. Agora, mudar assim, presencial, aí vem uma parte não, uma parte sim, isso não é híbrido, não. Isso é presencial e remoto, tá? É lógico que todo mundo está falando, ensino híbrido é uma parte presencial, uma parte não. Tudo bem. Se está em prol da educação, a gente ok. Mas eu, como pesquisador científico, eu tenho que declarar e falar para todo mundo que quando eu falo ensino híbrido é uma forma de ensinar, não é colocar uma parte do aluno ali na sala de aula, depois outra parte da sala de aula. Não é isso, tá? E eu preciso entender isso, por que eu falo isso para vocês? Porque a gente está trocando 6 por meia dúzia. O modelo tradicional continua, então, em outros formatos. Então, quando a gente fala de aprendizagem ativa, ela vem de encontro a se é presencial ou se é remoto, ela dá de encontro com essa geração que está na sala de aula com a gente. Que é essa geração que gosta de ser questionada, eles gostam de desafios, vivenciam aquilo, têm prazer disso. Por quê? Porque eles gostam de ir atrás, ver outras formas de pensar sobre. E é isso que eu falo que a geração Z tem inato consigo. Então, quando a gente tem o modelo tradicional, que é aquele onde o professor é o proprietário do conhecimento, né? Eu sei, até erga assim um pouquinho, né? Olha para os alunos para baixo assim. Eu sei, o aluno não possui outra função a não ser aprender, e eu sou aquele transmissor,
tá? Então, o conhecimento é passado de a professor e aluno. Existe uma coisa que a gente fala, né? Por exemplo, ensino-aprendizagem. Se a gente pegar o pé da letra, isso, né, é bem o modelo tradicional. Por quê? Eu estou ensinando, traço-aprendizagem, significa que o aluno está aprendendo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem alunos que não aprendem assim. Então, por isso que a gente fala ensino e aprendizagem, tá? Por quê? Ensinar não significa que o aluno aprendeu. Então, mas como que o aluno está apreendendo-se daquele conhecimento? Aí está a mudança de comportamento, de enxergar o que é esse modelo proposto. E a aprendizagem ativa, ela vai se desdobrando. Eu vou mostrar como acontece aqui, para vocês verem que interessante que é, ao ponto da gente compreender que vale do ensino, o modelo tradicional, mas ele precisa ser mesclado com o ensino proposto, com o ensino-aprendizagem, e tem algumas turmas que você vai tender um pouco mais para a aprendizagem ativa, e tem turmas que vocês vão mesclar. Por que isso? Porque nenhuma turma é igual à outra. Tá? Então, eu queria trazer aqui para todo mundo, né, uma conhecida, acho que de todos nós, principalmente os mais velhos aí. Eu não sei se o professor Paulo vai conhecer. Conhece a Palmeirinha, Paulo? Você conhece a Palmeirinha? Aquela. A Ana Maria Braga Raiz. Né? Então, a Palmeirinha, ela era uma senhorinha que dava receitas para nós. Muito interessante, né? E aí eu falo assim, e a Palmeirinha vem falar com vocês. Ela fala assim, qual é a receita da aula de sucesso? Tá? Deixa eu só pegar uma fala aqui do que tá da Sandra Mara. Na verdade, a educação deveria já estar avançada tecnológica. Infelizmente, precisou de uma pandemia para que tivesse essa movimentação com o envolvimento de toda a sociedade. Sandra, você tocou num ponto muito importante. Por quê? Essa situação da tecnologia já está na BNCC há muito tempo. O uso da TIDIX. E a gente não olhava para ela. A pandemia trouxe isso. Obrigado pela sua participação, viu, Sandra? Então, a Palmeirinha fala assim, e aí? Qual que é essa receita, né, pra gente de sucesso? E aí eu falo assim, o que a gente tem que entender dessa receita de sucesso? Então a Palmeirinha, quando ela ia fazer as receitas delas, ela tinha umas questões que ela tinha que responder para si. E eu peguei essas questões e falar, agora eu vou fazer para vocês, como se eu fosse a Palmeirinha. Então, quando a receita, na verdade, ela depende. Ela depende do quê? Se lá na casa da Palmeirinha, depende dos ingredientes, né? Do forno, a qualidade do forno, da forma, do tempo que esquenta, a temperatura ambiente que também interfere naquela receita. No nosso caso, a gente depende também. Depende do quê? De quem é o público, de qual é o nível de maturidade dessas pessoas, ou seja, dos nossos alunos, do que a gente pretende passar, avançar, qual é o objetivo com aquela aula, dentro daquele plano de aula. Será que aquele plano de aula está condizente com o perfil da minha sala? Né? Será que o assunto e o tema está sendo relacionado? Será que eu vou levar eles a pensar o quê? Qual é o objetivo? Qual é a atitude, né? A habilidade atitudinal? Qual é o conceito que eu tenho que trazer ali? Então, e quais são os recursos disponíveis? Então, o principal ponto de atenção também, que eu falo, de todas essas perguntas que eu estou falando assim, já dentro da minha sala de aula, meus alunos, estrutura, né, maturidade, tem uma pergunta muito importante que a Palmeirinha faria aqui nesse caso. O quanto eu, como professor, estou disposto a mudar a minha receita de bolo, né? Nunca, como eu falei para vocês, nunca existe uma situação de que repete o mesmo perfil de alunos ano a ano. Teve uma professora que eu conversei, gente, ela falou assim para mim, professor, ela assistiu essa palestra, professor, muito obrigado pela conversa. Aí eu falei, ela é no inbox comigo, né, porque eu passo meus contatos no final. Aí eu falei, por quê? Obrigado, né, pelo feedback, não sei o quê. Ela falou assim, estou quase me aposentando. E eu provei para mim mesmo a Edilene pegando nota com a Palmeirinha.
Espera aí que vai continuar, viu, Edilane? Vai continuar. A família vai continuar aqui falando com a gente ainda. Essa professora que eu estou contando para vocês, ela falou assim para mim, professor, eu dou aula há 29 anos. 2 anos eu fui professora e há 27 anos estou professora. Aí eu levei um susto, né? Aí ela falou, eu falei, e agora? Ela falou, ainda dá tempo de eu resgatar ser professor. Então eu vou me aposentar sendo professor porque eu sou professora. E eu entendi que eu não podia repetir o mesmo plano de aula, o mesmo plano de ensino, as mesmas exercícios, a mesma forma, os mesmos atividades, como eu fiz por tantos anos. Esses alunos de hoje pensam de forma diferente e muito obrigado por dialogar comigo. Até arrepia, até arrepia. Mas eu fiquei tão emocionado com aquilo, porque esse feedback me deu gás para continuar e eu continuo com isso. Então, a Edilene, continuando aí, ó, notas da Palmeirinha. Então, ela concluiria da seguinte forma: qual que é a receita de uma aula de sucesso? Não há receita, não tem receita, porque tudo depende, né? Então depende desses ingredientes que estão na nossa órbita. E uma coisa que eu falo para vocês, a Palmeirinha, ela traria sempre algum adendo, né? Então, a nossa Palmeirinha trouxe uma fala aí do Kim Sholoe, que o Kim Sholoe é um pesquisador, né, americano, e ele levou para o Canadá a pedagogia freiriana, tá? Então, ele é o John Lyons Kim Sholoe, né? E então ele fala assim, ó, se o ato de ensinar fosse conhecido e contínuo, né, constante, os professores poderiam simplesmente seguir os ditados das generalizações empíricas. E os formadores de professores, como é o meu caso nesse momento, poderiam conhecer exatamente o que os professores necessitam para agir com sucesso. Hoje, no dia de hoje, pessoal, aí eu tô falando, vou pegar os nomes que eu tô vendo aqui, ó. A Sandra, Fernanda, Edilane, Iranice, Olindina, Luzivane, Aline, Fernanda, Laudicélia. Eu não sei a realidade de vocês. Eu não conheço a realidade de vocês. O estado do Mato Grosso é um estado muito grande, tá? No estado do Mato Grosso do Sul eu conheço porque eu trabalhei lá por 4 anos, né, Mato Grosso do Sul. E fui para Mato Grosso por 3 vezes. Mas eu não conheço a realidade de vocês. Mas aí o que acontece? Nesse momento, a minha situação aqui é incentivar a vocês a pensarem diferente, de vocês começarem a olhar para si e para a sua turma e entender que essa geração fala, e ela fala de forma não verbal. Ela usa, hoje, nesse caso de aulas remotas, ela está usando isso aqui, ó. Alguns casos, lógico, a gente tem a ver com a internet, mas em outros casos, eles desligam a câmera, porque a sua aula não está legal. Então, e aí os feedbacks não são legais. Então, gente, comecem a compreender o que eles estão transmitindo. Nós somos professores, a gente tem essa situação. Então, e para isso, eu quero entender um pouquinho de como é a realidade de vocês. Então, olha, como estão os meus alunos? Eu quero fazer com que a gente pense sobre, tá? Então, para isso, eu quero que vocês... vou pôr aqui, não precisa entrar aqui não, tá, gente? Deixa eu só interromper aqui. Eu vou pôr para vocês desculpa. Vou pôr para vocês aí um link, tá? Vocês vão entrar nesse link, ok? E vão jogar, vão responder para mim, tá? Ao vivo, hein? Agora, tá? E o celular de vocês, quem estiver jogando no celular, tá lá, bonitinho. A pergunta é só responder e mandar ver. Quem estiver jogando quem for jogar comigo pelo computador, é só abrir uma nova aba aí, tá bom? Então, coloquei aí, ó, acho que saiu umas três vezes aí para vocês. Por favor, é só entrar aí. Enquanto isso, eu tô abrindo aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Deixa eu só pôr na outra tela para mostrar para vocês. Vou mostrar aí para vocês. Classic, continue. Tá? Então, vocês vão pedir um código, tá bom?
Vou pedir um código. Deixa eu pôr o código aqui para vocês. Na hora que vocês entrarem aí, Paulo, entra para mim também e vai me dando comando se deu certo aí nesse link, por favor. O código que vocês vão ter que colocar é esse aí, ó, 884661. 884661. Deu certo, Paulo, de entrar? Deu? Aí o que acontece? Quando vocês entrarem aqui, eu vou ver aqui. Também. Então tá bom, vamos lá. Ó, é só clicar nesse link aí que eu pus para vocês e vai digitar o código 884661. Vamos lá, todo mundo? É uma ferramenta que eu ensino também aos professores a usar, eu uso muito com os meus alunos. Aí, ó, o pessoal da Ferraz me ajudando aí, ó. Ou se quiserem digitar, ó, é quizzes, com 2 Es no final, né? .com/join, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, entrando, e eu falo uma coisa para vocês. Eu dou um curso de metodologias ativas, né, que a gente aborda 32 ferramentas no total dentro do curso. Tem umas aulas síncronas e tudo mais, e essa é uma das ferramentas que eu pratico com os meus alunos, tá? Então, quem quiser fazer esse curso, depois fala aí com a Ferraz Eventos, que vocês vão lançar aí o curso. Então, bora lá, tenho certeza que todo mundo é bem interessante, já 4 turmas passaram por esse curso, é bem legal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Entrando aí, ó, joinmyquiz.com e digitar 884661. Bora lá, pessoal? Bora lá! E olha, aprofundar nessas ferramentas é a coisa mais interessante, porque esses alunos adoram uma gamificação. E aí a gente utiliza como gamificar também, mas além de tudo, essas ferramentas, que são ferramentas digitais, no curso a gente fala como transformá-las em analógicas. Por quê? A região do Brasil tem lugares que não tem internet. Então tem lugares que eu vou utilizar o celular sem internet e tem lugares que eu não vou utilizar o celular. Então, a gente fala isso no curso, é muito legal, porque a gente vê o Brasil que tem dentro do Brasil, né? Vamos lá, pessoal? Vamos entrar aqui comigo. Vamos? Ó, eu vou colocar de novo aqui, ó, tá? Os links para vocês entrarem. É só clicar e digitar o código. Aí, ó, alguém entrou, ó. Obrigado. Só clicar e digitar o código 884661. Bora lá. Bora que meu tempo tá correndo. Aí, eu coloquei 3 vezes, tá tarjinha amarela aí, ó. É o link, tá? A Luciene aí falou alguma coisa aí, ó, do recado para vocês. Bora também, depois clica no link. Lu, depois coloca aí de novo, tá? Desculpa atrapalhar o envio dos seus links aí, mas por causa do jogo. Ok? Vamos lá, todo mundo entrando, isso mesmo. Clicou no link, digitou 884661. Essa é uma ferramenta que, utilizada inteligentemente, ela se torna gratuita, tá? Passou daquele inteligente, a gente tem que pagar, né, $15 por mês. Mas a gente dá uma evitada no pagar $15, tá? No curso, eu só utilizo ferramentas assim. Eu falo, não, gente, peraí, para que pagar? Nosso dinheiro é curto. Né? Vamos utilizar o quanto eles estão dando a degustação. Vamos lá? Senão eu vou começar só com os 4, hein? Tem 4 jogadores aqui que você pode ver que o celular de vocês está esperando, né, uma informação aí. Eu dar o início, certo? Então, olha lá. Opa, obrigado, entrou mais um. Tá? Isso aí. Quando der uns 10, nós estamos em 295 agora, assistindo, né? Podia entrar os 295, ia ser show aqui agora, tá? Ia ser show. A Lu tá falando que esse link aí, ó, que ela colocou aí para vocês, é sobre esse curso de metodologias ativas. Lu, então depois volta aí, tá? Então, bora lá, bora lá. Deu, completou 10, vou iniciar, hein? Então, vambora. Entra aí todo mundo. Dá para entrar uns 295, gente. Esse comportamento de experimentar faz a gente ter vivência com as ferramentas. E é isso que eu acho legal. Tá?
Mais um aí. Ó, é o seguinte, eu vou dar início aqui, porque senão vai estar levando muito tempo para vocês entrarem, tá? Essa é uma ferramenta que vocês estão jogando que eu posso fazer de assíncrono, como estou fazendo agora, e posso fazer de assíncrono para os meus alunos. Posso colocar lá o link e eles podem ter, por exemplo, 3 dias, 4 dias para responder. Eu coloco o dia do fechamento do exercício. Agora, olha o que vai acontecer com esse celular de vocês. Vai mudar aí, hein? Então, começando. Agora, o celular de vocês já tem uma informação. Favor, responda. E aqui eu estou vendo quem está respondendo. Pode entrar no jogo, viu, gente? Vai entrar no jogo. Vai entrando no jogo, vai entrando no jogo. Aí o pessoal está respondendo. É que eu vou pôr o áudio. É muito bonita a música. A musiquinha do jogo. Olha lá, ó. Eu tô vendo quem tá respondendo. Eu tô acompanhando as respostas, hein? A Silvana já respondeu 2 perguntas. Aí no celular de vocês são 4 perguntas. Vocês vão dar o comando de como vocês estão continuando o jogo aí. São 4 perguntas. Se fosse ranqueado, a Silvana já tava na frente, hein, Silvana? Parabéns. Respondendo rápido. Nós estamos com 13 jogadores. Vocês podem continuar entrando se quiserem, tá? O jogo eu não fechei. Silvana acabou o jogo. Parabéns, Silvana. Deixa eu só tirar a música aqui um pouquinho e falar uma coisa para vocês. O que é interessante nisso, como é online, eu estou vendo quem está respondendo. Por exemplo, até agora, a Jocely, a Cláudia, a Andressa, a Jucinaia e esse Pachorel aqui não responderam, entendeu? Olha aqui, ó. A Geisel, não sei, respondeu uma e parou. Eu consigo acompanhar a evolução desses alunos em tempo real, nesse caso, tá? Ó, Luciana acabou de entrar, a Samira acabou de entrar, o jogo tá aberto, tá bom? E aqui, ó, olha aqui, ó, eu vou acompanhando aqui, ó, entendeu? A situação que está acontecendo. Quanto mais essa bolinha chegar para o lado direito, mais estão participando. Então, está entrando pessoas, olha lá, estão entrando pessoas, por isso que a bolinha está movimentando para o lado esquerdo. Tá? Então, aqui eu acompanho. Agora, eu vou voltar a musiquinha, porque ela é bonitinha. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu estou tendo o ranking. Olha o que eu faço agora. Eu consigo ver o tempo médio de resposta das perguntas. Aqui, ó. As perguntas aqui, ó. Que é o que vocês estão vendo aí no celular de vocês, tá? Então, na aula de hoje que eu preciso de respostas, então eu vou vir aqui, ó, e eu vou querer saber quais são essas respostas, né? Então, a gente começa a entender, ó, esse aqui é o que mais está demorando, entendeu? Então, a gente tem tudo isso, esse jogo, né? Esse é um jogo, eu estou gamificando uma parte da minha palestra, depois você passa por uma outra ferramenta super legal também, tá? E eu consigo ver como que está sendo a resposta. E depois disso, eu consigo pegar todas as respostas em aberto. Como vocês escreveram, então as respostas estão em aberto, né? E eu preciso, só que aí eu vou precisar encerrar aqui o jogo, tá? Então, vamos ver como que está aqui a resposta, ó. Então, entrou aí, ó. Vou dar 2, 4, 6, 8. Pessoal que está respondendo, mais um minutinho aí para acabar de responder. E eu vou dar lá um encerrar, porque eu preciso dessas informações para continuar a nossa conversa. Tá? Eu dei lá 1.000 pontos para quem responde, né? Então, aqui, ó, ganharam 4.000 pontos. Todo esse pessoal aqui, ó. Aqui, ó, cada resposta... Não tem certo ou tem errado, não tem, né? Então, eu quero saber a resposta de vocês, tá bom? Então, eu vou dar um finalizar aqui, faz de conta que o nosso tempo acabou, a prova encerrou e o exercício avaliativo vai se encerrar. Vamos ver como foi a resposta. Eu falo com meus alunos, né? Bem nessa, né? Então, eu dou um finalizar e aí ele me pergunta aqui se eu quero finalizar mesmo, né? Porque tem gente respondendo ainda, tá? Eu vou dar um finalizar mesmo. Agora, ele vai me mostrar as minhas respostas, né?
Então, eu preciso entender como que foi essa situação. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, deixou 2 em branco, respondeu as 2 últimas, ó. Olha que legal, né? E aí eu consigo pegar também agora por aglutinar por respostas, tá? Então, eu consigo enxergar tudo isso, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, quais são as respostas mais da primeira pergunta? Como são os meus estudantes em sala de aula? E são essas palavras que, a partir de agora, a palestra vai tomar o formato com que vocês responderam. Ou seja, vocês estão no comando desse miolo da palestra, como a geração alfa adora, tá bom? Então, vamos lá. Ativos, aplicados, são heterogêneos, cada um possui uma peculiaridade. Muito bem. Então, essa aqui é uma pessoa que enxerga detalhes. Ótimo. São crianças hiperativas que se adequaram bem às tecnologias, diferentes, né? Então, são heterogêneos, com dificuldade que tem uma tecnologia, o aluno tem uma grande dificuldade de manter o interesse. Opa! O aluno tem dificuldade de manter o interesse por causa da tecnologia? Então, e aqui essa pessoa falou, com a dificuldade que temos, então trouxe para o professor o problema. Boa, porque pensou, eu não não tenho expertise na tecnologia. São quietos, esse quietos é como? É quietos de apático ou é quietos de desinteressados além de apáticos, né? Então tome cuidado com isso, então falta um instigar aí, tá? A geração alfa não é quieta, não. Tem alguma coisa aí que a gente precisa depois promover para esses alunos deixarem de ser quietos. Participativo, ativos, animados, curiosos, ou seja, participativo e ativo, né? Então, participativo, bons participativos, então, a resposta maior aí, participativos, tá? Opa, vamos ver aqui. Ai, sem querer eu sair, gente. Sem querer eu sair. Tá? Peraí. Eu volto lá, não tem problema não. Opa, eu preciso sair da tela aqui para ver as respostas, tá? Só um minutinho. É aqui que eu tenho que sair da tela. Então, quando a gente está falando sobre essa situação, né, de como que são os meus alunos, né, eu preciso entender que vocês começaram a falar para mim que os alunos são mais participativos. Ok. Deixa eu só abrir a segunda questão aqui, ó. Expanded. E aí fala assim, como estão meus alunos em sala de aula? Então, assim, ó, com muitas dificuldades, né? Tem gente que não respondeu. Em processo de aprendizagem, tá? Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês verem o que eu estou olhando aqui, tá? Processo de aprendizagem, são entusiasmados, contentes, perdidos, animados. Olha, lá vocês falaram como eles são mais participativo ativos. Aqui, eu estou vendo mais assim, estão em processo de aprendizagem, têm dificuldades, estão perdidos, né? Então, ou seja, eu tenho uma situação que começa, se eles são de algo, não estão respondendo para. E aí ficou legal a situação. Que tipo de professor eu sou? Responsável, mediador, né? Pesquisador, autêntico, dinâmico. Pesquisador, mediador, criativo. Digital, ó, que legal. Pesquisador, show de bola. Pesquisador, divertido. Muito bem, tá? E a última pergunta. Que tipo de dificuldade que eu encontrei para desenvolver as aulas, né, durante o cenário da pandemia? Tempo, uso de tecnologias, manter os alunos online, né, interessados, então aí a criatividade, né, a participação, então motivação, né, internet lenta. Se a internet é lenta, gente, a gente pode fazer umas coisas assíncronas, tá? É bem legal. Ajuda dos pais, internet, falta de acesso, conectividade. Internet é um grande problema, né? Mas tudo bem. Obrigado aí pela resposta de todo mundo, tá? E olha, Eliane aqui, ó, tá falando uma coisa, ó. Na verdade, ela tá falando aqui, ó, que cada município, né, tem uma realidade. E você tem razão, viu? Cada município tem uma realidade, né? E por isso que a gente
tem que enxergar essas realidades. Diante desse cenário que vocês me falaram aqui, eu vou pedir 3 segundos só para tocar o bloquinho de palavras aqui, o bloquinho de continuação, que agora tem que abrir o outro. Só para mudar. Pronto. Porque eu vou ter que usar o que vocês falaram, né? É a mesma tela. Isso. Então, gente, vamos agora entender esses modelos, né, de aprendizagem aí, tá? Então, quais são esses modelos de aprendizagem que a gente tem hoje vivenciando a educação? Basicamente, né, nós temos... Opa, desculpa. Basicamente, nós temos... eu não estou conseguindo tirar isso aqui. A gente conseguiu. Basicamente, nós temos 3. A aprendizagem tradicional, que é esse GUSP-GIS, professor ele é transmissor, então ali os alunos estão com a responsabilidade somente de aprender, né, e aí eles não aprendem, eles memorizam. Então esses alunos vão lá, estudam para a prova, chegam com um cabeção desse tamanho, aí na prova vai esvaziando a cabeça, sai de lá, né, cansado, tá? Por quê? Porque os alunos aprendem na solidão. E o que a gente fala de aprendizagem ativa é esse aluno estar no centro, né? Então, é uma construção esse conhecimento. E a gente começa a instigar. E dele a gente desdobra para a ativa colaborativa, que é essa mais interessante ainda, que é quando a gente trabalha em grupos, onde a gente orienta, né? E ali sim começa a transformação, porque a aprendizagem em pares. Então, a lâmpada se acende em conjunto, né? Como está falando aí. Então, a gente precisa entender que essa é uma tendência educacional, né? Da área educacional. A gente ir para o ativo colaborativa. Por quê? A gente tem que entender que só digitalizar, só colocar nossas aulas no PowerPoint, não vai fazer a situação acontecer. Eu precisava coletar uma informação. Lógico que eu estou partindo de um pressuposto que todos nós, como somos adultos e somos impares, porque somos professores, então eu já mandei o quizzes, porque eu só preciso coletar uma informação. E nós estamos falando de uma coisa, sobre modelos de educação, né? Então, nisso, eu falo para vocês, a gente precisa entender que essa geração, como eles necessitam mais de imersão, necessitam mais de interatividade, a gente precisa entender que o nosso modelo precisa ser atualizado também, mesclado com a tradicional, dependendo da região, ou em alguns casos, tendendo mais para o novo, né? Esse novo aí que é aprendizagem ativa ou ativa colaborativa. Então, alguns princípios aí que eu trago de vocês, que é de Burns, né? Eu fiz uma adaptação aí, que está dentro dos estudos, que fala o seguinte: quais são esses princípios? Né? Nós temos aí 7 princípios. O propósito, primeiro de tudo. Qual a relevância, né? Aquela coisa do dia a dia que a gente vai dar para os estudantes. Qual a relevância que ele tem aquilo com a realidade dele? Se eu estou naquela escola, eu sou daquela comunidade escolar. Eu sei a realidade daquela comunidade escolar. Eu preciso trazer isso para dentro da sala de aula também. Então, fazer com essa realidade, então, tem um propósito. Então, meu dia a dia está envolvendo a realidade. Fazer com que esses alunos reflitam sobre. Então, promover a reflexão, né, da essência do que a gente está ali, dialogando em sala de aula e mostrando para eles o porquê daquilo, tá? Lógico, o Bauman fala muito sobre a sociedade líquida, né? E aí isso interfere na educação. E uma coisa que eu falo para todo mundo, como que a gente traz o sólido para a educação? A partir do momento em que eu faço os alunos perceberem que aquilo é necessário para eles. Por que isso? Esses alunos de hoje vão trabalhar em coisas que a gente nem conhece, trabalho que a gente nem sabe que existe, que eles vão inventar para eles, entendeu? Carmelúcia fala aqui, ó, tudo é um desafio, mas precisa mais de equipamentos tecnológicos e internet de qualidade. Carmelúcia, não é só equipamentos tecnológicos, entendeu? Não é só internet de qualidade. Eu vou falar uma realidade para vocês. Eu dei aula numa cidade no interior de Minas, quase divisa com o Espírito Santo, que quando chove, chove. É 48 horas sem internet.
Zero, zero. Ou seja, cabeada ou Wi-Fi. Ou seja, o meu comportamento tem que estar disposto para. E ser colaborativo ativo, até agora eu não falei de dispositivo eletrônico. É comportamento, é o planejar a minha aula para atender isso. Também, um princípio é o negociado, né? O conhecimento dos estilos, da aprendizagem dos estudantes. Alguém que falou antes, né, que os alunos são diferentes, cada um tem seu tempo. Esse detalhe é um que a gente deve adotar para nós, enxergar esse tempo. Então, saber como a gente vai negociar com a gente mesmo o nosso plano de aula para entender o corpo, a nossa turma e ali promover essa aprendizagem. Crítica, né, um princípio crítico, porque o diálogo dessa diversidade, né, eles entenderam que essa aprendizagem, fazer essa leitura crítica do mundo, trazer isso para um debate em sala de aula, um diálogo independente da idade. Eu não estou falando aqui para adultos, só adultos, não. Eu faço isso com crianças. Isso que é legal, deles perceberem o quanto importante esse diálogo é. E aí que nós, professores, temos que colocar a faca e o queijo na mão agora. Sabe por quê? Porque esses alunos, essas criancinhas, ou os mais grandinhos, eles vão falar com os pais. E esse diálogo vai se expandir. E quem iniciou esse diálogo? Eu, professor. Tá? Então, também entender a complexidade dessa situação. Porque esses alunos estabelecem, né, relações. Aí eu estou falando de tarefas com a complexidade existente na vida real. E essas análises que promovem esse diálogo, que vai para dentro de casa, que faz ele ficar mais reflexivo, porque vai ouvir do pai, o pai vai falar para ele, e aí ele vai falar para você como professor. E o diálogo vai aumentando, ficando cada vez mais robusto. Então, a situação, né? Então, criar situações de imersões, interações, pesquisas que estejam no meio, inerente àquele aluno, para ele entender, olha, isso vale a pena. E com isso, quanto mais próximo da realidade, mais comprometido esse aluno vai estar com você. Então, eu preciso falar uma coisa para vocês. Esses propósitos aí que eu falei para você, esses princípios, né, esses 7 princípios que é de Burns, tá? Tem muito a ver com uma coisa que é da aprendizagem ativa, mas nem toda aprendizagem ativa é colaborativa, tá? E nem toda atividade colaborativa será ativa. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente pode desenvolver outros tipos de atividade que explora a educação ativa e a realidade individualmente, tá? Então, por isso que a gente fala que o colaborativo talvez aí não seja ativo, tá? Então, a gente tem que entender que a gente tem que discutir isso com nós e o nosso plano de aula ali, para a gente entender também com a nossa turma. Quando eu vou falando de modelo de aprendizagem, gente, faça pequenos testes primeiro, depois vai ampliando, porque a gente vai conhecendo, né, como que o aluno assume o seu protagonismo de aprender aquela situação toda, tá? Então, a gente escuta muito se falar de aprendizagem ativa, né? E uma das coisas que eu acho interessante, eu trouxe aqui um negócio de fato e boato sobre fake news, porque isso está na moda, né? Já há um bom tempo, né? Mais de um ano que a gente está vencendo a era do fake news. E alguns boatos aí que está acontecendo nos corredores de escolas que eu ajudo, estou ali junto, né? De alguma forma a gente está ali. E você sabe o que é? Quando estava no presencial, é ruim de você escutar assim nos corredores, falar assim, olha, eles estão isso aí é querer transferir para o aluno a forma de aprender. O professor não quer trabalhar mais, entendeu? Então, cada um tem seu lugar e isso não é o lugar do aluno. O aluno tem que só aprender. Cuidado com essas falas, cuidado com esse tipo de diálogo, porque isso é fake. Uma aula de aprendizagem ativa e colaborativo ativo, então, elas são bem planejadas. E é esse planejamento que é a base do sucesso. Cuidado com isso. Por isso que eu falo, experimenta de pouquinho. Essa insegurança gera esses boatos, né, de fazer o aluno trabalhar para você. Não. Você está ali mediando esse conhecimento, tá? Então, aqui tem uma coisa, deixa eu só pegar. A Silma falou aqui uma coisa, ó. O ensino híbrido é uma tendência para a educação do século XXI. Ao contrário do que se acredita, não exige atividades exclusivamente online para acontecer. Obrigado, Silma. O seu argumento foi show de bola.
A Eliane está falando aqui, a formação continuada para as tecnologias on e off torna-se essencial no contexto atual. Muito bem mesmo, Eliane. E quando a gente mais entende sobre isso, mais a gente vai entendendo as possibilidades. E quanto mais eu entender a possibilidade, mais eu peguei minha zona de conforto, que está aqui, ó, na minha frente, e fiz assim, ó, alarguei na zona de conforto, então eu posso correr aqui, ó. E quando eu chegar lá de novo, eu vou alargar de novo e vou correr mais. Então, ou seja, nós somos professores e nós temos que lapidar todo dia. Tem uma frase do Paulo Freire que eu não sei falar muito bem de cor, que fala assim, olha, ele não nasce, o professor não nasce marcado para ser professor numa terça-feira, 4 horas da tarde. A gente se lapida, professor, todo dia a gente se lapida. E aí, ó, vem o encontro, Eliane, falando aí sobre esse estudo continuado, né? Então, gente, quando a gente testa a aprendizagem ativa com os alunos, na maior parte das vezes, tá? É ínfimo o aluno não gostar dessa situação. Eles são receptivos com vontade disso. Só que a gente tem que entender que a gente precisa aprender a aplicar, tá? Por quê? O comportamento do professor é um conjunto de boas práticas, tá? E essas boas práticas faz o funcionamento acontecer. Então eu falo para vocês assim, o aluno tem que estar no centro da aprendizagem, como eu falei para vocês. Então, as ações têm que ser combinadas com as metodologias de ensino. E aí entra metodologias ativas, uso de ferramentas digitais ou não, entendeu? Então, a gente precisa compreender que essas discussões que a gente promove em sala de aula, né, seja virtual ou seja presencial futuramente, a gente tem que promover debates que a gente chama de debate supervisionado. A gente está ali como orientador nesse debate. E isso é um dos pilares para essa metodologia de aprendizagem. Por quê? Quando a gente faz um debate supervisionado, a gente põe o aluno na centralidade e ele vira o protagonista disso. Então, quando esses alunos começam a aflorar as suas novas ideias, né? E aí, quando vem até as diferenças de ideias, e aí que começa a riqueza, a gente começa a falar, opa, peraí, esse ponto de atenção, eu vou trazer agora esse material. É aqui que a gente vai estudar. Então, eu vou alinhando o aluno a ele pensar, ter visões diferentes sobre aquela mesma situação. Então, quando eu sugiro uma leitura para o aluno, eu já começo a trazer uma realidade mais atual para ele. Tá? Então, essa possibilidade faz com que os alunos comecem a ter mais informações, mais experiências sobre o mesmo tema ou em diferentes disciplinas, se for o caso. Uma das situações que eu falo para o pessoal utilizar aqui, que é muito conhecido dentro do que a gente chama, né, da metodologia de aprendizagem ativa, é o uso da ABP, né, ou PBL, né, o inglês, que é o original, é PBL, Problem Based Learning. Em português, aprendizagem baseada no problema. Então, o que acontece? A ABP, na verdade, ele estimula a proatividade do aluno, né? E aí eu falo para vocês, e essa proatividade engaja esses outros alunos. Então, faz os alunos perceberem, opa, eu também quero participar, e levantar a mão. Entendeu? Como vocês estão falando aqui. Obrigado, Fátima, pelas palavras aí, tá? Gostei, muito obrigado pelo feedback que eu vi aqui. O que eu falo para vocês é o seguinte, a gente, quando for falar sobre PBL, né, eu, Sidney, minimizo a palavra problematização por causa da carga negativa que ela tem. Então, eu utilizo outras palavras, tá? Eu utilizo assim, olha, situação de aprendizagem, tá? Eu utilizo outras palavras. Eu tiro a palavra problematização. É lógico que se eu for lá no meu plano de aula, eu vou colocar problematização ou problema, porque é o nome da técnica, né? Mas na sala de aula eu vou assim, gente, vamos vivenciar uma situação aqui. E aí eu faço aquilo acontecer. Uma outra coisa que a gente tem dessa situação da aprendizagem ativa e ativa colaborativa é o aprender fazendo, ou o maker. Trabalhar essa cultura maker. Então, a gente vai estimular esses alunos de uma forma ativa e eles colocando na prática aquilo.
Então, a gente consegue fixar o conteúdo ou o conceito daquilo que a gente está falando de uma forma mais rápida e fácil. Mas para isso, eu preciso entender a dinâmica dos meus alunos. E na sala, e agora, como a gente está em virtual, a gente tem possibilidade de fazer maker também. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, não é bobo, mas um exemplo simples. Quantos de nós fomos ensinar o que é 2 mais 2 de formas diferentes, de formas que eles raciocinem que o 2 mais 2 não é aquele 2 mais 2 barra igual a 4 embaixo. Não é isso. Quantos de nós fizemos isso? Então, a gente precisa entender que esses alunos gostam de ser desafiados. Então, aí tem a cultura maker. Outra coisa que eu acho legal, de eles colocarem eles para conversarem em pares. Ou seja, aprendizado em pares. Qual que é o nome desse método? Peer Construction. Então, esses nomes que a gente ouve toda hora aí, né? Gente, não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças se eu quiser que seja um bicho de 7 cabeças. Então, eu ponho os alunos então para aprenderem fazendo interação um com o outro. E com isso, eles começam uma aprendizagem em pares. E eles falam a mesma língua. Como eu falei lá no começo, eu trago para eles, olha, estou passando conceito, vai que um do grupo entendeu aquilo de uma forma legal, e entre eles eu vou passar. E aí eu vou supervisionando como está sendo esse diálogo. Hoje, como que eu faço isso com os meus alunos? Grupo de WhatsApp. Entendeu? Eles debatem no grupo de WhatsApp. E lá tem regras. Não pode mandar palminhas, não pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite, não pode mandar emoji, não pode mandar figurinha. Aqui eu quero o diálogo. Tem que ser palavras inteiras, porque aí eu consigo corrigir se está escrevendo errado. Entendeu? Então eu falo para você, é isso que começa o grande ganho dessa situação. E como que eu começo tudo isso? Utilizando uma outra técnica, se vocês quiserem, a gente pode conversar em outros dias aí, tá? Que hoje não vai dar tempo, que é o storytelling, tá? Então, o storytelling, na verdade, eu passo o conceito daquilo de uma forma coesa, né, usando uma narrativa, e aí eu começo a ver, não pode ser prolixo, né, não pode ter um floreado, tem que ser um pouco mais objetivo no storytelling, só que eu posso fazer os alunos continuarem aquela história. Ou eu posso começar início, meio e fim com a minha história e fazer com que o aluno compreenda esse todo. Então, e a gente pode usar imagem, situações vivenciadas para dar robustez ao storytelling. Então, gente, tudo começa com o meu fazer. Eu sendo o centro do meu protagonismo para forjar o protagonismo desse aluno. Se eu não mudar o meu comportamento, eu não ponho o aluno no centro da aprendizagem, tá? Não ponho o aluno no centro da aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Então, por isso que eu falo, façam pequenas experimentações na sala, entendeu? Porque aí eu posso mudar meu planejamento e eu consigo fazer com que essa aprendizagem ativa seja mais robusta com o passar do tempo, né? Com o passar assim, testei isso, e essa partezinha desse teste não foi legal. O que eu aprendi com esse erro aqui, que eu considerei um erro meu, isso, pontuei. Tá? Só que essa parte foi legal. Então, essa parte vai ficar. Eu vou pegar o que eu aprendi com o erro, somar e vai crescendo. E aí eu vou acertando, vou dando passos assertivos. O meu plano de aula mesmo, ele muda e ele tem uma parte lá que eu entrego o meu plano de aula, né, para minha coordenadora, diretora, mas eu deixo claro que ali talvez tenha alguma mudança. Por quê? Porque eu preciso de adequar aquela situação com o aluno. Lógico que nas semanas mais avançadas, eu já estou em uma expertise maior com o meu plano de aula e com a turma, né? Porque eu já conheço mais a turma, tá? Aquela turma daquele ano, tá? Quero dar umas dicas aí, ó, de uso de metodologias ativas aí. Metodologias não. Dicas de uso na educação ativa nas aulas, tá? Então, quando a gente fala de conhecimentos teóricos, por exemplo, falando de aprendizagem ativa ou ativa colaborativa. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês, importante é planejar. Então, o planejamento, eu preciso entender o que eu vou passar de conceito, quais serão o procedimental,
e o que é esperado de atitudinal dessa turma. Isso tem que estar claro no meu plano de aula. Se não está claro, seu plano de aula está com um buraco, tá? Então coloque isso lá, o que eu espero daquilo, está no objetivo, deixe claro isso, tá bom? Atividade pautada na realidade do estudante. E aí eu começo a parte procedimental mesmo, que é a aplicação. Então, eu tenho que construir um ambiente que provoca aquilo, que questiona aquilo, e dentro aqui, por exemplo, nesse momento, eu estou falando do plano de aula de vocês, e eu fiz vocês pensarem no que vocês escreveram no plano de aula, ou vocês fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, ou nem olharam o plano de aula ainda, e já estão começando. Então, são coisas que a gente tem que debater internamente. No nosso caso, o plano de aula foi lá, planejado, estamos aplicando, e aí eu tenho que ver os debates, aí no atitudinal eu já estou pensando quais são os possíveis desdobramentos, e na aplicação eu anoto, olha, teve essa reflexão, o debate foi para esse lado, tudo mais. E aí veio uma avaliação disso tudo. Então, nessa avaliação, ela tem que ser o processo, né? A gente tem que entender que na aprendizagem ativa e colaborativa ativa, eu inicio desde a percepção até a entrega do aluno. Não é uma avaliação mais somativa, é uma avaliação formativa. Por quê? Porque o aluno está apreendendo aquele conhecimento, ele está no centro, ele é o protagonista. E aí ele começa a identificar, ele começa a reavaliar os seus valores, e com isso ele vai me dando mais informações. Então, gente, uma coisa que eu falo para vocês, eu vou trazer uma fala aqui da Jussara Hoffman, que eu falo para todo mundo ler essa mulher. Que ela fala uma coisa muito clara. Corrigir não é avaliar. Interpretar é avaliar. Um número, aquela nota lá, 10, 0, não me permite, eu como professor, interpretar e compreender a aprendizagem que o meu aluno está passando. E para o aluno, ele também não interpreta aquilo como uma avaliação que está falando assim para ele, olha, eu compreendi errado, ele não está fazendo reflexão daquilo. Cuidado com isso. Então, a gente precisa, por isso que eu falo que a avaliação ela tem que ter um percurso, né? A avaliação tem que deixar de ser somativa e começar a ser formativa, porque os alunos começam a trabalhar melhor, tá? A gente falando muito do PBL, né? Eu quero trazer uma exemplificação aqui para vocês. Então, olha, atividade baseada no problemas, né? O PBL ou ABP é diferente de metodologia de problematização. Por que que é diferente? Nesse metodologia de problematização, a gente usa esse arco, né? A gente chama de arco de Manguerês, tá? E aí, no arco de Manguerês, o autor é o Charles Manguerês. Então, ele fala o seguinte, a realidade é essa, tá? A gente observa, e aí tipo, tem um ponto de atenção. Teoria, hipótese, e aplica aquilo na realidade. Então, vai à prática e volta para a realidade. Então, isso é uma metodologia é uma metodologia de problematização, né? Na ABP, a gente apresenta um problema. Aí começa. Eu posso trazer um conceito e trago um problema. E aí, quando eu trago um problema, esses alunos estão discutindo, entendeu? Então, eu posso formular a hipótese, né? A única coisa que acontece na diferença, né, é que eu não entro na prática mesmo, não entro na aplicação. Na ABP, eu tenho os estudos individualizados, eu tenho as discussões em grupo, eu formulo hipótese. Então, qual que é o objetivo da ABP, né? O objetivo, né, é fazer com que os estudantes aprendam determinados conteúdos. Então, ela é uma metodologia ela é formativa, tá? E a gente trabalha com a lógica semelhante à da ciência. Já no outro, né, que é usando o arco aí de Manguerês, que é a metodologia da problematização, que a gente pode também aplicar, dependendo da maturidade da minha turma, né? A gente orienta um debate, o professor entende qual é o problema levantado ali naquele debate pelos alunos, da realidade deles, e daí a gente começa a estudar causas para ver possíveis, diante desse efeito, quais são as possíveis causas, e aí a gente começa a buscar na leitura conceito, questionamentos, e aí a gente começa a fazer uma análise de informação. Aí eu vou usar análise de discurso, análise de conteúdo, entendeu? Usando até porcentagem, né, se for o caso, né, usando mais uma linha
qualitativo ou quantitativo, ou quali-quant, para a gente chegar numa formulação de hipótese e aplicar na realidade. Então, é lógico que a metodologia de problematização é interessante, porque os alunos saem da vivência e estudam o porquê daquilo e trazem uma solução aplicando naquela região. Isso tem como ser feito. Tá? Então, o objetivo aqui então, é preparar, nesse metodologia da problematização, o objetivo é preparar o aluno, o estudante, para tomar uma consciência da realidade que vive e atuar intencionalmente com a intenção, né? Intencionalmente, lógico, a intenção, de transformar essa realidade. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, por exemplo, eu vi já professores aplicarem, começar com a ABP e depois transformar em metodologia de problematização. Tem uma professora de Belo Horizonte que ela fez uma situação muito legal numa escola pequena. Ela fez um projeto chamado Marmita Verde. Ela ensinou seus alunos, dentro de garrafas PETs, fazerem plantação de hortas e ervas para melhorar a alimentação. E também daquelas verduras não convencionais. E aí o que acontece? Foi um projeto, porque ela viu que os alunos estavam com problemas em relação a isso. Então ela viu a realidade, foi uma discussão entre as crianças, mostrou como se faz, criou a hipótese, estudaram sobre, foram pesquisa, fizeram mural na escola, ficou a coisa mais linda que eu participei, fizeram mural, teve exposição. E aí, esses alunos levaram isso para casa, os pais incorporaram, e aí eu fui também no dia em que os pais estavam lá, para mostrar o seu próprio jardim, né? Então, os pais levaram a apresentação, foi muito legal, isso numa escola pública. É legal, é interessante isso, tá? Então, a gente precisa entender que quando a gente tem essa situação de vivência, né? A gente chama de aprendizes, né? Então, eles constroem os seus conceitos. Por isso que a gente tem que orientar que o conceito tem que estar correto, tá? E aí eles observam, experimentam, tá? De forma ativa e pessoal aquilo ali. E eles vão trazer outras respostas para vocês. Então, o aprendiz ativo, né? O Brunner fala sobre isso, né? Que a gente tem que pôr o aluno como um aprendiz ativo, que transforma esse conhecimento recebido e constrói hipóteses, faz descobertas novas, traz aquilo para todo mundo, compartilha. E isso que é legal, porque o aluno está vivenciando uma nova forma de aprender aquele conhecimento. Então, a gente tem alguns aspectos aí, né, que eu falo para vocês, que são os aspectos... Desculpa. Que são os aspectos que a gente... Dentro da metodologia, né? Então, esses aspectos... do teórico. Então, por exemplo, a gente discute a partir de uma discussão da vida real, a gente analisa isso, como eu falei para vocês. A gente tem aprendizagem pela solução dos problemas, então as decisões são abertas, a gente faz o prós e contras nessas decisões, e a gente fica livre da responsabilidade de efeito da decisão, porque a gente está estudando antecipadamente as hipóteses, se isso é isso ou isso é isso, o que acontece? E a gente precisa saber também, dependendo de como está aplicando essa metodologia, quais são os recursos que eu vou ter que utilizar. Então, qual é a característica do caso? Tá? Quais são os aspectos explorados, né, a partir desses interesses pessoais? O porquê que está trazendo tudo isso? Então, a gente vê que o aluno ele começa a ter foco na aprendizagem. Tá? E aí, com isso, essa contextualização desse problema é real, tá? É mais perto. A gente vê aspectos aspectos éticos, econômicos, sociais, ambientais envolvidos. Os alunos participam ativamente e eles se envolvem com aquele conteúdo. Então, a gente vê que essa compreensão, né, começa com uma construção real. Os alunos passam a ter uma nova forma de compreender aquele todo. E esse desenvolvimento rebate nas habilidades pessoais, né, no espírito de equipe, na automotivação, nas novas formas de relacionamento entre os problemas, na interdisciplinaridade do tema do tema, e aí os alunos começam a ver, opa, o professor A, B, C também está falando de uma forma disso.
E a ABP, ela tem que ser aplicada de uma forma legal. Por quê? Eu posso usar a sala dos professores como o nosso QG de ideias e estratégias para aquela turma. Então, eu sou professor de ciências, eu pego o professor de português, o professor de física, e vamos conversar sobre aquela turma e aplicar uma ideia. Então, a gente vê a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, se for o caso, e a multidisciplinaridade também acontecendo. Então, a gente vê a aprendizagem de uma forma para a vida longa, né? Então, aí que é bem legal essa situação. Tá? A gente precisa compreender isso, porque quando eu quero mostrar aqui para vocês um caso aqui, ó. Isso aqui é uma verdade, tá? Olha, a área de seca dobra em julho e agosto no Ceará. Isso aconteceu no ano passado, tá? Saiu aí essa reportagem. E aí eu trouxe uns questionamentos. Qual que é o problema observado? Vocês repararam que aqui, se a gente pôr aqui no chat aqui, por exemplo, eu coloquei no vocês, qual que é o problema observado? A gente pode observar chuvas, período de chuvas, o porquê de umidade, geografia, terreno, tipo de solo, o que aconteceu historicamente ali, por que está passando esse período de seca, entendeu? Quais são os desdobramentos da seca, inclusive no corpo humano, entendeu? Então, a gente pode observar vários problemas além da seca. O tema é seca. E eu vou para vocês, quanto que cresceu em porcentagem? Como que foi a abrangência dessa seca, né? Então, quais disciplinas que a gente pode trabalhar? A interdisciplinaridade, tá? Aí o que eu falo para vocês, a riqueza disso. Se vocês quiserem, pode me pedir lá depois em inbox, que eu vou deixar meus contatos. Eu tenho 2 autores aí que falam muito sobre essa interdisciplinaridade, tá? A Olga Pombo, que é a papa da área, ela é uma portuguesa, tá? E no Brasil, a Ivani Fazenda, tá? Então, eu mando aí para vocês. Eu tenho material sobre isso, tá? De interdisciplinaridade, que vale a pena a gente colocar isso em prática, tá? Aí, ó, como que os estudantes podem auxiliar nessa situação? Né? Pensar local e agir global, tá? É bem Edgar Morin, né? Bem Edgar Morin, eu falo, tá? E aí eu falo para vocês, e isso dá uma ênfase também dessa interdisciplinaridade também quando eu falo isso, né? Desse pensamento diferenciado. Por quê? Porque a interdisciplinaridade, ela promove essa superação dessa visão restrita, né, da complexidade do todo. Quem fala muito disso é o Morin, mas não o Edgar, é o José Morin, tá? É outro Morin, tá bom? Não se confunde os Morin, não. Ok? E aí a última pergunta que eu coloquei é sobre essa coleta de hipóteses, né, de aplicação nas comunidades locais. Então a gente consegue enxergar um todo para essa situação. Isso aqui eu falo para vocês. Então eu faço o aluno pensar global para agir local, ou seja, o nosso comportamento é glocal. E nesse glocal, essa compreensão de assuntos constrói o conhecimento, como eu já falei, a gente assimila mais os conceitos, o aluno assimila mais os conceitos, e eu estou orientando para isso. A responsabilidade está na própria aprendizagem, o aluno entende que ele é responsável de apreender-se daquele conhecimento e oriento, instigo, incentivo ele com leituras, então ele desenvolve também a situação do espírito de equipe, o que é comunicação, né, de todos ali, tem essa coisa de trabalhar em conjunto, e aí vamos indo. Eles se automotivam e eles nos motivam, isso é uma verdade. E aí as novas formas de relacionamento entre professor e aluno são conectadas. Então, essa conexão com o aluno é muito interessante. Por isso que eu falo para vocês, né, a interdisciplinaridade aí. Por isso que eu falo para vocês, não há limite de idade para aplicar a aprendizagem ativa e a aprendizagem ativa colaborativa, tá? Existe demanda do meu querer, como o Palmeirinha falou lá atrás, tá? Então, o relacionamento dos estudantes é renovado e essa aprendizagem fica para a vida longa. E é uma coisa que eu falo para vocês, a gente vai morrer, mas quando os alunos lembrarem de nós lá, valeu a pena a gente ser professor hoje, tá? Então, a gente tem que ter uns pontinhos de atenção aí com a ABP, né? A gente tem que ter intenção, cuidado com o tempo da disciplina aplicada com relação ao tema,
entendeu? Esse desempenho dos novos papéis, os alunos são heterogêneos, então por isso que eu preciso fazer pequenos testes para depois pôr uma coisa maior, tá? Então a gente precisa entender isso e tudo demanda do meu comportamento. Quais são as necessidades de material que vai ser utilizado, qual que é a exigência de eu analisar minha zona de conforto, como vai ser a formulação dos problemas diante da discussão. Então, a gente requer um monitoramento intenso. Por isso que eu falo para vocês, não é transferir para o aluno a aprendizagem, não. Né? Na verdade, o nosso trabalho continua o mesmo. Só que agora a gente está ali, orientando, fazendo o aluno ficar cidadão crítico. É o nosso grande propósito como educador. E a gente envolve um conjunto de professores, tá? A compreensão detalhada no avaliar, né? E aí eu falo para vocês, uma coisa que a gente tem que entender, então tudo isso, aquele slide lá atrás, demanda de um planejamento. Então o que eu espero de aplicar uma ABP, por exemplo, utilizar uma aprendizagem ativa e ativa colaborativa? Qual o momento mais apropriado para aplicar isso? Como que eu vou avaliar? Que ponto e maturação os estudantes estão? Tudo isso demanda de você compreender e entender seus alunos. Então, não existe alunos apáticos, alunos indiferentes. Existe, talvez, faltou um estímulo aí. Existe um negócio chamado Red Bull te dá asas, né? Vamos tomar, entre aspas, o nosso Red Bull e criar asas, nossas asas, e ensinar os alunos também a criar suas asas. Então, a gente tem que implementar, saber onde, como, quando, quais são as discussões teóricas, tá? Como que vai ser essa reflexão do professor? E aí eu falo para vocês, nós temos que propor uma boa situação-problema. Tem que ser algo relevante, por isso que esse diálogo tem que ser ativo, né? A gente estimula esses alunos a participar, a gente utiliza diferentes recursos, a gente administra o tempo, mas sintetiza as falas dos alunos e devolve para os alunos. E evita, de verdade, expor essas opiniões de influência. Quando a gente é moderador, mediador, a gente tem que mediar. Tem que tomar muito cuidado de influenciar, tá? Eu tenho que fazer o aluno pensar crítico. Ou seja, no mundo de hoje, tá? Vamos falar uma realidade que a gente está vivenciando. Eu estava debatendo há 2 horas atrás aqui no celular que me mandaram via Facebook, gente, uma coisa sobre negacionismo científico. Eu sou pesquisador cientista, eu sou científico. Não tenho como eu falar para vocês que existe um negócio... E eu, professor Sidney, não concordo com o tratamento precoce para a Covid. E aí veio uma pessoa me falando sobre o uso dos 2 medicamentos. Eu falei assim, senhor, esse medicamento é para verme, para parasita, não é para vírus. E aí veio uma professora, doutora, viu a discussão e participou. Sidney, que bom que você falou isso. Aí ela trouxe uma resposta sobre a vacina da gripe. Por que se atualiza todo ano? Por causa das mutações do vírus da gripe. Ela falou, provavelmente nós teremos que tomar a do Covid todo ano por causa das mutações do Covid. E aí esse senhor, né, viu que estava discutindo com eu, dando ali, fomentando a situação e trazendo o argumento baseado em fonte tal e tal, e veio ela, que é uma doutora da área, infectologista, e pai trouxe também uma obra científica. Para esse senhor parar de disseminar coisas erradas. Ou seja, ele estava influenciando pessoas. E eu tive que, de um jeito, fazer assim, vamos pensar de uma forma aqui, eu não sou contra o seu negacionismo científico. Eu só não quero que você influencie outras pessoas, e principalmente os mais jovens, e principalmente a massa que não quer pensar da forma que o senhor pensa. O senhor está errado. Entendeu? As pessoas têm que ter o senso, né, de criticidade. Aí ele falou assim, tá. A resposta foi um tá. Eu falei, ok. Acabou aí a conversa. Então, nós, como professores, a gente tem que evitar essas exposições que a gente vai influenciar, tá? Os estudantes, né? Então, os estudantes têm esse compromisso com o trabalho, os conhecimentos prévios sobre, eles não podem sair do zero, então a gente tem que trabalhar uma coisa de conceito antes. Aí entra um pouquinho também da aula expositiva, né? A gente tem que ter isso. A gente tem que escutar as opiniões, entrar em consenso, falar para o aluno, entender o consenso do outro que é contra o meu.
e por que que ele está pensando assim. Então, promover essa visão crítica disso, tá? Trabalhar a aprendizagem individual, buscando argumento no teórico, na coisa correta, no que é fato, no que é comprovado, e com isso as reflexões rebatem lá na aprendizagem, na autonomia dele, tá? E no trabalhar, saber trabalhar tanto individual quanto em grupo, por isso do espírito em equipe. Então a gente não pode confundir aprendizagem baseada em problemas com a aprendizagem baseada em projetos, são duas coisas diferentes, tá? E aí a avaliação, vocês viram, tem que ser no percurso. Então, se eu faço um projeto, é uma coisa. Se eu vejo um problema, é o que a gente discutiu aqui. A ABP, tem gente que defende, tem autor que defende 3 situações, tem gente que já defende 4 situações por causa do P, tá? Por causa do P, né? Eu gosto muito de falar desses 2. E eu falo muito mais baseado em problemas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aí, só para ter uma claridade. Então, gente, atenção com essa situação, tá? Por quê? Quando a gente está falando de problemas, baseado em problemas, a gente entende uma coisa. Os alunos, né, na verdade, quando a gente fala de projetos, o problema é baseado na realidade, tá ali, discute, vamos trabalhar aquilo. Se eu for aplicar uma transformação aquilo na sociedade, uma volta para a sociedade e experimento da sociedade, e fiz as hipóteses, aí já foi para metodologia do problema, tá bom? Se eu vou passar por um projeto, então aprendizado baseado em projeto, eu vou ter um uso de um bom tempo, uma coisa longa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar muito mais a multidisciplinaridade do que a interdisciplinaridade. Tá? Então, aí a gente vai envolver vários níveis, né, de pessoas, de professores. Então, requer um contexto muito mais amplo quando a gente for baseado em projetos. Por isso que eu gosto de trabalhar mais com problema. É lógico que eu já fiz projetos. E no projeto a gente trabalha uma coisa muito maior. Tá? Então, quando a gente está no problema, o professor, ele é o mediador, as pesquisas são menores, as discussões coletivas, tá? O currículo é temático, né? O problema e o caso é pontual e muito próximo da realidade, ou a realidade do aluno, e é um avalio pelo processo, e o aluno se torna ativo. Já nos projetos, a gente trabalha com uma flexibilidade curricular. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar o multi e a transdisciplinaridade. Então, aí o aluno e o professor vão aprender em conjunto com o tempo. E aí eu tenho que entender, por isso que vai muito tempo. E requer muito curiosidade. Eu tenho que motivar muito mais, porque como o projeto é grande e a autonomia desses alunos é maior, eu tenho que ficar instigando mais tempo, né? Eu tenho que estar ali presente. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com uma turma, eu gosto de trabalhar mais projeto do que problema. Mas vale as duas coisas, tá? E aqui, ó, trouxe aqui um caso de ciências, né? O ensino de ciências por investigação, que é uma coisa que também está aí em voga e todo mundo a gente tem que falar. Quando a gente usa problematização, eu estou usando aqui do lado esquerdo, tá? Então, eu tenho o problema e tenho a hipótese, tá? Quando eu faço o planejamento da investigação, então eu ultrapasso essa situação da observação e manipulação. Ele vai além da observação, né? Ele vai para a manipulação de materiais. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho dados, evidências, informações, estabeleço relações. Já do lado direito, eu começo também a estabelecer relações, tem os argumentos, explicações, mas tem registros gráficos, porque eu fui manipular, eu fui pegar o material, fui testar aquilo. Então, gente, vale a pena a gente entender como está o nosso grupo para a gente compreender de que forma é melhor eu fazer isso. É ABP? É Peer Construction? É Cultura Maker? É o uso de Storytelling? Entendeu? Eu trouxe o ABP aqui para vocês porque é uma coisa que eu gosto. E eu acho legal porque os alunos se sentem mais ali interagir melhor com aquilo. Tá bom? Vamos colocar no cérebro para exercitar? Eu sei que meu tempo está acabando, né, Paulo? Então, eu tô aqui dando um time assim, ó, tá? Porque eu precisava de um tempinho, mas eu quero fazer um exercício aqui com vocês, tá bom? Então, gente, é o seguinte, olha, no celular de vocês, ou se vocês tiverem um computador, abra uma nova aba e vocês entrem aí, ó,
digitei menti.com, posso só ler esse código aí. Deixa eu pegar aqui o link que eu vou mandar para vocês, tá? Só um minutinho, peraí. Só um minutinho. Tá carregando o link. Tá carregando o link aqui, pessoal. Só um minutinho. E não quer carregar agora. O que será? Só um minuto. Achei. Só um minutinho, pessoal. Paulo, quer falar alguma coisa? Não quer carregar mesmo, só porque eu quero trabalhar com vocês aqui. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Vamos lá. Bora lá. Então, aqui carregou. Agora sim. Eu vou pôr o link aqui para vocês, tá? Vocês podem entrar direto aqui no link, que eu acho mais fácil. Eu queria carregar o link para ser mais rápido, né? Demorou mais do que eles imaginavam. Era mais fácil falar o código para vocês. Quem quiser clicar no link aí, ó, puxa aí 3 vezes o link, é direto, tá bom? Então, bora lá. Esse aqui é uma outra ferramenta que eu aplico, né, lá no curso, tá? De metodologias ativas, e que a Luciana aí colocou o link para vocês, e é uma das ferramentas que eu utilizo de forma bem interessante aí para vocês, tá? Então, bora lá, gente. Entrando no link, vocês vão ver aí, ó, 4 respostinhas. E eu quero saber qual é a resposta que vocês vão eleger para a pergunta que está também no celular de vocês, tá bom? Então, bora lá? Entrou no link, já cai direto. Esse não precisa digitar nada. Entrou no link, cai direto já na pergunta. Quem for pelo celular ou quem for pela situação aí, pelo computador, pode colocar. Bora lá, gente. Só entrar e responder. Olha lá, ó. Um já respondeu. Eliana, eu também. E Eliana, eu só uso 2 slides, porque 2 slides é o limite gratuito, né? Ó, aqui do lado eu tô vendo quantos já participaram, viu, gente? Então eu tô avaliando, ó. Nós estamos em mais de 200. Pelo menos umas 100 pessoas dá para responder. Essa que é só entrar, não precisa digitar nada. E não sai da tela que o seu celular vai mudar. Ok? Aí, ó, a Luciana colocou, quem quiser fazer o curso, quem quiser saber mais, é só clicar nesse link que ela colocou aí agora. E a Lu também, a Luciane Martins, ela não é minha prima não, tá? Porque eu sou Sidney Pires Martins, ela não é minha prima não, mas é minha amigona há tempos, tá? Ela está à disposição de tirar qualquer dúvida aí da prefeitura, se quiser, também. E se quiser também fazer aí o curso individual, também está aí, liberado aí, ó. Vamos fazer uma formação? Vamos embora! Começa daqui uns dias, hein? Bora lá! Então, ó, já temos 18. Faça favor, gente, vamos responder aí, ó. Põe o dedo no link aí, ó. Rapidinho, ó. Naquele link que eu mandei para vocês, que está em amarelinho, está um pouquinho para cima do link da Lu, tá? Vamos que eu quero passar a tela. Eu quero ver qual é a resposta. Que eu vou aqui corrigir. Corrigir aqui a gente vai dar uma correçãozinha aqui. Eu utilizo isso aqui, a Eliane também, Eliana Amaral, utiliza muito também, né? É aqui, desse lado. Estou pondo do outro lado, desse lado. Eu faço muita revisão de conteúdo com os meus alunos utilizando dessa forma que eu estou falando para vocês, porque a gente acabou de falar, e nós temos já 4 respostas. Ou seja, a gente precisa entender, né? Como estratégia para ser utilizada nas aulas em consonância com a BNCC,
e explorar o que você trabalha sobre aprendizagem ativa, as suas implicações e qual que é o nosso comportamento, né? Na verdade, acho que acabou cortando. Opa, isso eu não sabia, Lu. Olá, pessoal. A Luciana falou assim que tem desconto especial para quem é participante deste fórum. Olha, Mato Grosso aí tendo privilégios. Aproveitem, gente. Aproveitem mesmo. Não sabia não, Lu. Obrigado pela informação aí, tá? Gente, então é o seguinte, qual que é a estratégia? Como que é o meu comportamento, tá? Então, na verdade, vou apertar aqui que vai apagar as erradas, tá? Eu preciso dar uma continuidade aqui, que senão o Paulo daqui a pouco me dá um esbrega aqui falando do meu tempo aqui, ó, tá? A maior parte das pessoas responderam orientador. Então, gente, peraí que eu tenho que apertar o Enter aqui. A resposta é orientador. Parabéns. Meu comportamento tem que ser de orientador, tá? Para que transmissor, a gente falou que isso é na aprendizagem lá atrás, aprendizagem tradicional. Na ativa, o transmissor não é transmissor nem expositor, que é sinônimo, né? Então, cuidado, tá? A gente tem que ser orientador para formar. Por isso que é orientador. E agora, a pergunta 2. Vamos lá. Vocês vão ver que o celular de vocês vai mudar, hein? Para a implantação da PBL ou ABP, é necessário o quê? Ó, já tem 6 respostas, tá? Tem 6 respostas aí, gente. Bora lá. E vocês têm 3 alternativas, né? Então aí, ó, como estão as respostas aí, ó. Vamos esperar dar mais ou menos o tempinho aí. Já estou finalizando, viu, Paulo? Se você me der mais uns 20 minutos, vai ser interessante, mas eu sei que está apertado, né? Vou terminar já, tá? Eu só queria falar uma situação da BNCC, por isso, tá? Então, como eu entrei aqui, eu gosto muito de mostrar na BNCC, eu sei que eu não vou conseguir mostrar tudo o que eu queria mostrar na BNCC por causa do tempo, mas eu estou aqui à disposição, Mato Grosso, volto, a gente pode falar sobre realmente o que é esse currículo, né, BNCC, o cuidado que a gente tem que ter com ele, por causa que a BNCC fala uma coisa e tem gente que está falando outra, né, por que das competências, ou dentro da educação infantil, quais são os campos de experiência, como a gente explora isso utilizando a aprendizagem ativa e colaborativo ativo, e nos anos iniciais e finais também, né, dentro e no ensino médio também, tá? A gente só vou dar uma pincelada aqui de uma parte, mas aí eu já termino. Então vamos lá. Terminando aqui nosso questionamento aqui para a implementação da BPL, é necessário o quê? E olha que eu estou fazendo só uma retomada do que a gente discutiu até agora, hein? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Saída da zona de conforto. Essa é a resposta. Vocês viram que apaga, né, os outros dois, tá? Saída da zona de conforto. Se eu não sair da zona de conforto, gente, nada vai mudar, tá bom? Nada muda. Então, a gente tem que exercitar o cérebro, sair dessa situação de preguiça, né? Que a gente não é uma preguiça. A gente precisa compreender que as coisas vão mudar, tem que mudar por causa dessa juventude, dessas crianças que estão na sala de aula hoje, né? E aí, o que acontece? Vem a BNCC. Eu vou pular uma parte da BNCC aqui, porque ela é longa e tem experimento, tem um exercício e não vai dar tempo, tá? Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, quando a gente fala de competências, né, a gente está falando uma coisa seguinte, a gente está falando qual que é competências versus habilidade da BNCC. Quando eu falo de competência, eu estou fazendo um cruzamento de 3 grandes pilares, o conhecimento, a capacidade e a atitude. E esses 3 pilares estão claros na BNCC, né? Então, a gente precisa entender como trabalhar essa competência, tá? Essa competência, né, a gente, por exemplo, eu vou passar aqui, na geral, competências gerais da BNCC, né, a gente tem aí, ó, que são essas, e aí a gente vê que a gente tem aqui no 5º a cultura digital, e a gente fala sobre o projeto de vida, então, e responsabilidade. Então, a gente tem que interferir, a gente tem que pôr no nosso plano de aula o que a gente está obedecendo dessa BNCC, e mostrar como isso vale a pena a gente
deixar claro como está colocando isso em prática. Só vou trazer aqui dentro da Humanas, por exemplo, na Humanas a gente tem 7 competências, né? E aí eu falo para vocês, eu posso no meu plano de aula pegar a competência geral junto com uma competência específica ou 2 competências específicas para criar aquele plano de aula e dar margem para nossas estratégias de métodos que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, comparar eventos simultâneos, né, de espaços variados. Utilizar, que eu estou dando, interpretar, identificar. Então, isso aqui, lógico que é do Fundamental 1 e 2, tá? Não é ensino infantil, não. Tá bom? Então, a gente precisa entender essa situação aí. A gente precisa trabalhar essa organização de forma mais robusta, né? Porque quando a gente fala de currículo, né, do currículo, a gente tem que entender que a BNCC, ela dá um geralzão. E eu não posso uniformizar aquele geralzão para o Brasil todo seguir aquilo ali, porque tem uma peculiaridade ali. Por exemplo, dentro das habilidades da linguagem, a gente mostra que o aluno exprime, ele expressa a sua arte, a sua comunicação dentro da sala de aula. E como que eu estou lendo isso? Então, uma coisa que eu falo interessante quando a gente está falando sobre habilidades, né? A gente fala assim, por exemplo, que eu estou pegando só o finalzinho para já ir mais rápido. Se a gente trabalhar, né, uma situação disso, a gente pega a unidade temática, eu peguei lá 3 unidades temáticas. Então, eu vou trabalhar qual é o objetivo daquele conhecimento para entender a habilidade que vai requerer. Então, dentro disso, eu estou querendo saber quais as aptidões, né, para desenvolver daquela competência geral e específica, baseado lá no BNCC, para a gente fazer esse trabalho. Então, isso tudo tem que estar no meu plano, né? A gente precisa entender que isso tem que estar no plano. Então, assim, eu garanto o desenvolvimento dessa competência de forma clara, robusta, né? Então, e os objetos de conhecimento, eles são conteúdos, os conceitos aí que estão falando para vocês. E se a gente organizar, eles estão organizados em unidades temáticas. Lógico que eu fiz ao contrário aqui, tá? Por quê? Para a gente quebrar a nossa linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu pego uma habilidade, vou trabalhar o objeto, e dentro desse objeto eu vejo qual unidade. Dentro dessa unidade eu consigo entender a estratégia que eu vou trabalhar isso. Por isso, eu preciso entender qual a competência da BNCC e qual a competência específica. Tá? Então, vale a pena aí. Aqui eu ia fazer um teste com vocês, né, utilizando aqui 3 competências da natureza, né, que é o agir pessoalmente, a TIDICS e construir o argumento. Mas a gente não tem um tempinho aí, tá? Então, a gente vai direto para o nosso fechamento aqui. Então, quando a gente fala tudo isso, gente, a gente precisa compreender essa situação, como a gente conclui isso, tá? Como usar a metodologia ativa na educação infantil? Maria de Jesus Guimarães fez essa pergunta aí. Maria de Jesus, seguinte, eu tenho como utilizar, porque a metodologia ativa não significa só o uso de ferramentas digitais, tá? Mas pode ser complemento. Metodologia ativa depende da metodologia. Por exemplo, existe um exercício que eu vou trabalhar formas e cores. Educação infantil, formas e cores. Eu vou lá na competência, lá no campus de experiência, lá, e vejo qual que é essa expressão. E aí, o que eu falo para o aluno? Eu posso fazer uma metodologia, eu acho que você quis falar aprendizagem ativa, não é? Ou metodologia ativa, então de aprendizagem ativa. Vamos falar de aprendizagem ativa, então. Tá, Maria de Jesus, aprendizagem ativa. Por exemplo, eu pego uma forma. Deixa eu pegar aqui uma forma. Uma forma. Que forma é essa? Eu falo para os alunos. Tá? Que forma é essa? Aí eu mostro para o aluno. E eu falo, aonde tem isso na sua casa? Entendeu? Essa forma redonda. Ele vai falar, tem no banheiro, tem O que é do banheiro? Aí ele pode até perguntar para o pai e para a mãe, o que é isso aqui, ó? Que é igual que o professor está mostrando. A forma, redondo, tá? Bola. Então, eu posso fazer outras interferências aí, tá bom? Então, é desse jeito que eu começo a trazer para a realidade. Por exemplo, numa aula minha, eu começo a trabalhar alguns temas e falo assim, o que vocês estão vendo? Tem uma aula específica que fala assim, ó, com relação a esse assunto, o que tem na sua cozinha? E aí, como está próxima a hora do almoço, os alunos ficam assim, eu escuto, mãe, o que tem aí assim assado? Aí a mãe tem que falar, mostrar, entendeu? Se é algo que dá para carregar, mostra. Se a aula está acontecendo, se eu vejo que os meus alunos estão muito dentro do quarto,
eu questiono algo fora do quarto, para eles levantarem e voltarem com aquela resposta. Ou seja, movimentei eles. Então, estou trabalhando os espaços deles, reconhecimento de espaço também. Tá? E com isso, eles vão engajando. Então, esse questionamento faz esse tipo de um debate. É o início do princípio do debate. Se eles começam a debater, eles engajam junto comigo. Ok? Ô, Maria de Jesus, se eu te respondi, me dê um ok. Se não, me pergunte de novo aqui que eu volto na resposta, tá bom? Bora lá. Então, que condições precisam existir, né? Algumas características sócio-históricas e culturais que propiciam a postura do professor frente à BNCC. A gente tem que ter clareza nessas condições. Então, promover a aprendizagem baseada na investigação por meio de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, a gente precisa saber disso, esses conteúdos e as habilidades que serão envolvidas mediante cada situação para promover a aprendizagem ativa e colaborativa ativa. Eu preciso suscitar a reflexão sobre a habilidade de liderança, autoconhecimento do estudante, e com isso trabalho em equipe, trabalho em pares, e também trabalho individualizado com a sua responsabilidade perante o tempo, né? Preciso propiciar um ambiente adequado de aprendizagem colaborativa e desenvolvimento de comunidades apreendentes. Ou seja, eu consigo pôr eles em grupos e eles também, eu consigo ali supervisionar o desenvolvimento deles. Hoje, nesse instante, tem 35 grupos aqui. Eu olho os 35 grupos, gente, isso aqui não é problema não, entendeu? Eu faço o WhatsApp Web, né? Então vem para minha tela e aqui eu trabalho melhor ainda. E eu preciso cultivar esse ambiente dinâmico por meio de e transdisciplinaridade, tá? Então, essa interação, essa integração de conhecimentos prévios com os novos conhecimentos promove uma aprendizagem em rede. Eu preciso entender isso. Por quê? O aluno precisa entender uma coisa. Ele precisa saber disso, ele precisa entender. Você que vai transferir isso para ele. Quanto mais ele absorver, colocar aquilo em prática, refletir, conversar e copiar e multiplicar, mais ele está aprendendo, mais eu estou indo para a base, tá? Williams Glasser falava isso. Quando eu só leio, é 10% que eu aprendo. Eu aprendo só 10%. Se eu só leio. Se eu escuto, leio e escuto, opa, está aumentando. Ver e ouvir, olha ali. A partir de 70%, ele já começa a ser ativo. Até a 70% ele não é ativo, ele é passivo, é aprendiz. Aprendiz ativo é de 70% para baixo aí, ó. Então, quando ele começa a discutir, ele começa a interpretar, escrever, revisar, colocar, ponderar, se pontuar, entendeu? Aí sim, eu estou fazendo ele elaborar, eu estou fazendo ele pegar aquela informação, transformar numa coisa diferente do que estava sendo proposto. Então, o professor precisa mudar. Qual que é a mudança que requer? O letramento científico, como a gente já falou aqui, tá? O procedimento de investigação científica, eu tenho que voltar mesmo, entender o que é investigação científica, ou seja, eu tenho que trazer bases, argumentos mais baseados em fatos, em fato mesmo, né? Em dados reais, não em achismo, tá? Cuidado com o empirismo, né? O argumento tem que ser mais robusto, o pensamento o meu tem que ser mais crítico, reflexivo e mostrar isso para o aluno como isso é um ganho para ele como cidadão crítico. Trabalhar a transdisciplinaridade e a contextualização. Eu tenho alguns livros aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho esses livros, tá? Mas eu indico para vocês aí, ó. Fica aí umas dicas aí para vocês. Carlos Roberto Jamil Cury, que é uma pessoa fantástica, né? Eu estava numa palestra com ele, esse professor, e esse livro é maravilhoso. Tem um dele, fala sobre dilemas, a perspectiva da BNCC, tá? Da Ilha Babiche e o José Morin, tá? Um dos Morin que a gente falou aqui durante a palestra, que eles têm um livro chamado Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, e aí mostra também a transformação e o comportamento dos alunos, e alguns casos, né? Uma parte desses casos falam sobre aprendizagem ativa também, tá? É por artigo lá, é organizado por artigo. E esses outros dois, que é o trabalho do professor na educação infantil, que eu acho fantástico esse livro, fantástico. É uma base assim, para nós, uma bíblia, para quem é da educação infantil, né? Eu que não atuo tanto no infantil, atuei já, e agora, por causa que eu estou me formando em pedagogia, estou voltando, vou ficar um ano no infantilzão mesmo ali, ó. Eu com 1,93 m, os alunos com o quê? 50 centímetros, imagina, né? A diferença. Mas lógico que minhas aulas têm que ser mais
mais no chão, né? Eu tenho que descer mais à altura deles, tá? E esse outro livro que eu adoro, que é do Munhoz, que fala sobre aprendizagem baseada em problemas, tá? Parte dessa palestra veio desse livro aí, tá bom? Então, a frase do Paulo Freire, né? É essa aqui, ó, que está no livro Educação na Cidade. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma professor permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, gente, quando eu faço isso todos os dias, diariamente, mudando e transformando, lapidando essa prática, com certeza eu promovo um trabalho feliz, com final feliz. E esse trabalho com final feliz, eu tenho certeza que eu provoquei o belo, que foi útil e trouxe a certeza do bem. E com isso, eu fiz um trabalho em equipe, seja eu com meus alunos, eu com os meus pares e os professores, a equipe da escola, todos encantam em prol de algo, tá certo? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu ia fazer um pedido, né, meu com carinho, ou seja, eu gostaria que vocês colocassem essa situação em prática e eu queria que vocês me contassem, tá? Então, quem quiser me contar, tá? É um link, ou pode me mandar, eu vou mandar aqui me conte um caso exitoso utilizando ou experimentando atividade colaborativa ou colaborativo, né? Tá? Eu queria mostrar aqui para vocês, só finalizando aqui, no final, os meus contatos, né? Meus contatos. Então, estude o velho, pense atual e age como se estivesse no futuro, a partir de já. Seja local, né? Então, a gente somos flexíveis, a gente se adapta, tá? E aqui estão os meus contatos, para vocês contarem seus casos exitosos, tá certo? Então, fica aí. Não me mande corrente, por favor, tá bom? Não me mande corrente, hein, gente? Converse comigo, que eu estarei sempre à disposição para responder a todos vocês. Ok? Lu, coloca o link aí para todo mundo de novo do curso e também tem, eu sei que aqui ela falou, hein, que tem desconto. Então, bora aproveitar o desconto, que Mato Grosso ganhou esse desconto aí. Não sabia, parabéns pela atitude daí da Lu, pensando aí, conversou com todo mundo, o pessoal da Undime, tá? Querendo que todo mundo realmente pense atual, tá? Pense futuro para agir atual, com um comportamento local aí. Paulo, era isso que eu queria falar para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que participou, que estou vendo as falas aí. Muito obrigado aqui no chat. Só me arrepia, ó. Estou todo arrepiado. Obrigadão pela oportunidade. Era isso, Paulo. Parabéns, professor. Parabéns. Desculpa que eu passei 10 minutos. Tá, desculpa que eu passei o tempinho. Foi uma palestra encantadora, né? Eu acompanhei muitos relatos também no chat, até vários colegas dirigentes municipais de educação entrando em contato conosco, querendo realmente ter o contato. Né? Pode ter certeza que você deixou a tua marca no nosso estado, né? E temos essa satisfação em tê-lo, então é muito importante. Vários momentos precisava te interromper, mas não tem como interromper o teu raciocínio, você foi fantástico. Nos colocou o nosso fórum, esse 15º Fórum Educacional da Undime, um patamar elevadíssimo, uma responsabilidade muito grande te acompanhar. Então, professor Sidney, é uma satisfação imensa recebê-lo em nosso estado. Né? Foi de modo virtual, eu estou imaginando como seria o modo presencial contigo, né? Com todas essas orientações. Então, sinta-se à vontade, acolhido no nosso estado, e acredito que outras oportunidades irão surgir, né, o mais breve possível, e essa aprendizagem ela foi fantástica. Eu tenho conhecimento sobre essa linhagem, esse raciocínio, mas você me trouxe uma nova descoberta, um novo olhar, e não tenho palavras para dizer o quanto a tua palestra me cativou, né? Me traz para essa zona de conforto, né? Me tira dessa zona de conforto e faz com que a escola precise ter essas asas, né? Essas asas, voar, fazer o nosso aluno ser participativo, o nosso profissional acreditar na sua atuação, né?
tenha certeza, sairemos desta palestra finalizando com o objetivo que realmente a educação precisa de profissional assim, no teu perfil, no teu dinamismo, na tua criatividade, nesse teu jeito descontraído de dizer o que realmente precisa. Você nos trouxe teorias, práticas, emoções, e ao mesmo tempo nos trouxe várias concepções educacionais e aprendizagem muito importante. Tenha certeza, professor, iremos levar para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Uma manhã muito especial tivemos e não temos palavras para agradecer o quanto você é importante nesse novo ressignificado educacional que estamos vivendo. Esse momento da pandemia que nos tirou da nossa base estrutural. Vamos nos reorganizar a partir dela. Tenha certeza que a tua fala, a tua acolhida, o teu posicionamento é muito importante e será de grande valia para o nosso Estado, que caminha a passos largos rumo à qualidade educacional. A professora Claudivânia, ela vai dar continuidade, né? Tá aqui o tempo todo já preparando para dar continuidade, mas é muito emocionante e, ao mesmo tempo, gratificante tê-lo em nosso estado. Seja bem-vindo, continue conosco, estamos sempre à disposição. Obrigadão, e eu quero me despedir agradecendo a oportunidade, e gente, muito obrigado, e quando tiver presencial, faço questão de estar aí junto com vocês, tá? E deixar todo mundo doido, igual eu sou. Brincadeira, tá? Um abração e muito, muito obrigado, e parabéns, Mato Grosso, pela atitude de promover capacitação para todo mundo dessa forma, de alta qualidade, com todos os palestrantes que estão envolvidos aqui. Parabéns a todos envolvidos. A Undime Mato Grosso agradece e parabeniza o professor Paulo Madison por estar aí contribuindo, né, conosco aí nesse evento, participando como coordenador dessa mesa, e queremos parabenizar aí pelo excelente trabalho feito no município de Santa Rita do Trivelato. Um abraço, Paulo. Professor Sidney, parabéns, belíssima palestra, ótima contribuição. A Undime Mato Grosso agradece de coração e deseja muito sucesso a você. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.